né? Conheceu o pai dele. Pela época do Benedito. Ele fez o seu sabito, viu? Sim. Não, não acredito. Não, vai, você tá brincando. Não tinha um cara que estava na minha não sei, mas um carro novo. Você tem 10. Dia do podcast Tá na Mira, você não pode perder. E aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não perca mais tempo. Venha ser um patrocinador do podcast Tá na Mira, porque aqui sua marca aparece. E tirar o seu projeto do papel, procure a Capaz Studio e lá seu podcast ganha vida. Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado, microfones e câmeras de alta performance, iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. Vamos botar mais um microfone, não dá, né? Vai na semana que vem, me conta aí. Tudo que é bom pode melhorar. Olha eu aqui de cara nova. Tá difícil.
difícil achar quem não gosta. Não tem como não viciar depois que prova. E tá difícil achar quem não gosta. Cê já era top antes. Atenção, atenção! Toda quinta-feira no Garagem Lanches tem promoção imperdível. 2 lanches gordão por apenas R$ 49,90. Isso mesmo. 2 gordão por só R$ 49,90. Venha para a Avenida Abdonajar, 940, Nova Americana, ou peça já pelo WhatsApp. 193-408-0533. Garagem Lanches. O sabor que estaciona na sua fome. Já pensou em transformar sua próxima cerveja em uma experiência? Conheça a Seven Hands, a cervejaria artesanal que une tradição, criatividade e ingredientes de verdade. São rótulos exclusivos, sabores intensos e aquele toque especial de quem faz tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com 7 mãos. Curtiu? Então segue a @cervejaria Seven Hands no Instagram e descubra qual rótulo é a sua cara. Seven Hands, cerveja feita por apaixonados para apaixonados. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, Tá na Mira. Hoje a gente tem aí um podcast com 2 lendas aí, né? Lenda viva, né? Lenda viva, lembra disso, né? O Coronel Paganotto e o lendário Crivellari aqui da cidade americana. Toda molecada da época dos 40 pra baixo tremia com o Criva na escola quando chegava. Professor? Nada, chegava com a baita ali e botava todo mundo pra correr, rapaz. Não, professor de polícia. Sim, quantos enquadros tomei no João 23 do Criva, rapaz? Aí sim. Mas foi pro bem. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a todos do podcast Tá na Mira. Curtam, compartilhem. Hoje aqui, né, além das lendas, né, vivas aqui, tem muita história para contar, né, sem Paganotto, Crivellari aqui, né, e hoje nada começou aqui hoje por causa da história do Dojão, né. É verdade. Então hoje começa-se aqui uma boa história aqui dos Dodges aqui. Pô, eu queria agradecer vocês terem me chamado novamente. Estamos virando parceiro, né? Com certeza. Estamos juntos aqui na região de Americana. E é um prazer imenso conhecer pessoalmente o Crivellari. Quando vocês me mostraram aquela foto, pô, foi um negócio que eu não conhecia. Vibrei tanto que postei e divulguei, porque é uma história da polícia de luta, de amor à causa mesmo, né? A pessoa se preparar ao ponto de fazer o que eles fizeram com uma viatura, então você sabe que tinha vocação e amor à causa. Então hoje eu estou conhecendo o homem pessoalmente, então é um prazer, viu, Crivellari? Eu sou um recruta, um inseto perto de você na nossa polícia militar e estou feliz demais de estar te conhecendo aqui, viu? Um prazer imenso, cara. Renato, o prazer é todo meu. Estou aqui em casa com os meus irmãos aqui, né? Receber nessa maravilhosa Americana, receber um coronel da Polícia Militar. Eu já não o conhecia pessoalmente, mas sua história já atravessou a fronteira. E quando eu fiquei sabendo, através do Paulinho, que você via para cá, eu falei, mas eu quero estar junto lá, pelo menos para conhecê-lo, entrar na conversa com ele. E antes de começar o podcast aqui, nós já começamos a descobrir a irmandade da polícia, né? Encontrar os amigos aqui, encontrar aquele... É um prazer tê-los aqui, né? Que bom. Bom, só antecipar, o Coronel Iron da minha turma tá junto, o Marcelino, que os dois são meus irmãos e minha equipe, e o Coronel Iron, além de ser um coiano, coiano de raiz, né, porque o pai dele é um dos grandes nomes do COI, o Newton, o capitão Newton, né, sargento Newton, tenente Newton do COI, é um dos caras que mais recebeu medalha na história da Polícia Militar. Aí a coincidência trabalhou com o coiano Crivellari. Então é muito engraçado, assim, muito bacana que a gente viaja e as histórias se encontram, né? Porque a Polícia Militar, apesar dela ser enorme, a história dela de luta une
tropa de tudo que é canto do nosso estado, né? E aí eles estavam aqui conversando de coisas do passado bem bacana da história do COI. Um dia nós vamos fazer um podcast aqui, e aí senta aqui o Coronel Iron. Os Caveira e os Coveiros. Eu sou dos coveiros. Ainda bem que tá tudo prescrito. A grande maioria. Os Caveira e os Eles são caveiros. O pai dele é uma figura espetacular. Eu era aluno cabo, eu cheguei a conhecê-lo lá, e depois quando eu fui para a academia, era ao lado, o COI no fundo da academia, lá o academia, o fundo do COI, né? Nós estávamos sempre juntos lá, e quando eu entrei na academia, eu era o responsável pelo pelotão que insuflava na selva, terroristas que insuflava a tropa regular. Sempre eu levava o Milton junto, que ele era o dono das armas, para jogar bomba na molecada nova lá. Então era um prazer. Bom saber, viu? Que bom. Com respeito e carinho, o velho Nilton tem uma história gigantesca no COI. Ele só cometeu um erro na vida, né? Que está aqui, mas a gente supera. A gente supera esse erro e... Não, mas é uma história. O pai dele tem uma história gigantesca lá no COI. Um dia ele vem contar a história do pai dele. Ele tem a história dele também. Ele não é. Ele é um caveira também, cheio de história. Uma hora ele senta aí e conta. Não, com certeza. E Criva, conta pra nós aí. Todo mundo quer saber como que começou essa ideia desse Dojão aí que... O Dodge Dart. O pessoal sempre fala que quando colocou esse carro aqui não ficou um ladrão de galinha na cidade. Era uma época difícil na cidade aqui, o Pantaroto, nós chegamos aqui como tenente, vindo de São Paulo, né? Eu fui numa reunião, por coincidência, no Rotary, que nós pertencemos ao clube de Rotary, e a associação comercial estava lá e começaram... O pessoal aqui é bastante unido, conservador, exige bastante e cobra. E andaram me cobrando. Eu tinha acabado de verificar o status das minhas viaturas, eu tinha 2 Fusca e uma moto velha e um Jeep. E a área? E a área imensa, né? Além de Americana, o batalhão na época tinha 27 cidades. O nosso batalhão batia com a fronteira de Minas e até Montemor. Você passou por lá, você conhece a distância e a dificuldade, né? E eu falei, olha, do jeito que está vai continuar ainda. Nós tínhamos muito sequestro, assalto. Na época, os pagamentos eram feitos em espécime, né? Então, o dia de pagamento era uma tortura, era assalto para tudo quanto é lado. Então, nós vamos continuar tendo assalto aqui, não tenha dúvida, por um bom tempo até colocar as coisas em ordem. Um empresário, e eu sempre cito o nome dele, o velho Bodimer, pai do Carlos Bodimer, do Walter, falecido, levantou a mão, por menos a sua viatura, passa lá na minha empresa amanhã e tem um carro novinho para você lá, pode pegar, vocês vão trabalhar com aquilo. Porra, um carro novo, né? Legal. Vamos lá ver esse carro amanhã. Peguei o japonês, o japa, que depois eu me lembro que tem uma historinha para contar do japonês. Vamos lá ver o carro. Um Dodge Dart. Porra, polícia com Fusca e tal. E como que eu vou incorporar esse Dodge Dart? Imagina Silmeira. Não, Silmeira, né? Aí dei na mão desse japonês, levamos o Dodge, pintamos, a PM estava na época adotando a cor cinza e branco, foi a primeira viatura cinza e branco daqui da cidade americana. Nós colocamos nela um teto solar, colocamos uma metralhadora Beretta em cima dela e saímos com o policiamento no impacto, né? E a tropa, eu escolhi 4, um veio da rota, o sargento do Vale, não sei se alguém chegou a conhecê-lo por lá, um outro cabo novo que veio da rota, depois foi embora para o interior, o cabo Roberto, e o Celso, que era meu japonês, além do Morikawa, um outro japonês, que nós fazíamos revezamento. Essa viatura realmente foi um sucesso na cidade. Na época, Pantaroto, acho que não é da sua época, mas tinha um... Paganoto. Tinha um seriado na TV chamado A Super Máquina, que era um carro todo extrovertido, que fazia policiamento, e trabalhava muito mais que os policiais em si. A mídia era o carro, e ela foi apelidada de Super Máquina. E começamos a patrulhar com ela, sair na cidade. E é um problema danado, porque a PM não ia dar combustível para uma viatura Dodge Dart. Cada partida que você dava, consumia pouco. E um tanque nela, né? As empresas da cidade se reuniram e bancaram o combustível. Aquilo ficou, nós rodávamos dia e noite com ela. Ela ganhou fama na cidade, a equipe ficou famosa.
e realmente ficou uma lenda em cima disso. E os policiais que foram colocados ali eram policiais comprometidos com a causa de polícia, trabalhavam com afinco, trabalhavam bastante e resolveram os casos. E aí começa a pegar assalto, pegar sequestro, pegar ocorrência de vulto e começa a extrapolar os limites de Americana. Essa viatura ficou muito famosa e ela, eu diria que depois foi o embrião de um outro pelotão que eu coloquei aqui, chamado POI, Pelotão de Operações Especiais, que também fez história na cidade americana. Foi muito gratificante. Esse período você ainda não tinha feito o curso, eu já tinha o curso de selva, porque fiz como sargento. Então esse POI já vinha já tinha um resquício lá, um pouco do meu. Na verdade, eu fui para a Academia Militar e eu já era terceiro sargento, né? Entrei como soldado aqui em Campinas, fui cabo e comandei Paulínia, né? Uma cidade importante, hoje aqui na época era um vilarejo que ganhou a refinaria, teve o status que tem hoje. E depois eu saí de lá como sargento, fui para o COI e fui para a Academia, né? Academia não entrar no pórtico lá, eu fui com a farda do COI, me tiraram a divisa, arrancaram minha divisa, o antigo já tomou um soco na cara, já ficamos os dois presos lá, bem típico de quem sai de lá do Boina Verde, né? Foi gratificante, muito gratificante. Que história. Eu fico imaginando, nos dias de hoje, você conseguir incorporar na instituição um carro antigo, porque tudo hoje é padronizado. Por exemplo, essa história da empresa pagar o combustível. Se você vem com uma ideia hoje na instituição, vão achar que você vai usar a viatura para fazer a segurança só para quem está pagando combustível. Vai vir denúncia, vai vir uma série de coisas. E aí, quando você vai no passado da nossa instituição, grandes dificuldades foram resolvidas com o apoio da comunidade. Não tenha dúvida. Aqui em Americana, Pagaroto, nós temos aqui A Americana sempre teve um entrave com Santa Bárbara do Oeste, né? Até eram antagônicos, e o problema de policiamento é dividido por uma rua. Não sei se você teve a oportunidade de ver que Santa Bárbara e Americana são cidades conurbadas, elas são ligadas e divididas por uma avenida. O policiamento chegava até ali, esse problema de Santa Bárbara, vinha de lá para cá, é de Americana. Eu fui, acho que é só a época, quando eu estava no Rotary Club, você foi membro do clube, eu fui fazer um intercâmbio de grupos de estudo e eu escolhi a Polícia do Canadá para fazer. E contei essa história para a Real Polícia Montada. E o pessoal falou, mas que esquisito, vocês não têm essa habilidade de polícia comunitária? Não tem, o que é isso, né? Então nós vamos bancar. O governo do estado, da província de Edmonton bancou uma base de policiamento comunitário entre as duas cidades. E o policiamento passou naquela base que existe até hoje, né? Aqui na Iacanga, na Avenida Iacanga, a fazer o policiamento conurbado, comum entre Santa Bárbara e Americana. Mas foram, na época, os empresários que acabaram, o dinheiro que veio de lá não foi suficiente para construir aquilo. O prefeito era o Tebaldi, na época, me deu o terreno. O vereador Inácio, o pai do Dani e Diego, aquela dupla, né? E o vereador Barbieri, daqui os dois se uniram, né, dois vereadores antigos, trabalharam junto à comunidade, angariaram o fundo, fizeram a base. Era o Concebes, né? Era o Concebes, e está lá até hoje essa base como um marco de união entre as duas cidades. A base foi a primeira base com os vidros blindados, foi né? A primeira base, a primeira base de polícia comunitária, blindada. E quando então, crime organizado aqui na região já é antigo. Já é antigo. Não, assim, quem fica pensando que nessa época isso você está falando do Dojão, que anos? 88. De 88, sei lá, até ele rodou até quando? Até acho que os anos 2003, 2004. Até 2003 o Dojão rodou? Ele foi bem conservado. Caraca, o pessoal tinha um xodoco aqui. Depois tem jeito, vira sucata, né? Então meu negócio... É o bichão. Operou por muito tempo, o pessoal tinha um xodoco aquilo, e acabaram vindo viaturas novas, vieram as viaturas. No início ele era viatura de comando. Era viatura minha. Então, por isso que cuidou. Por isso que cuidou, não tinha sido todos. Esse japonês do Celso Haruhiro Kai, né? O japonês, ele faleceu há 3 anos no Japão. Depois que ele se aposentou, ele foi embora para o Japão. Acabou falecendo lá, ficou doente, contraiu um câncer lá. E
há 15 dias atrás, a esposa dele veio do Japão e trouxe as cinzas dele e foi enterrado aqui no Parque Gramado. Eu fui comparecer numa cerimônia budista que eles fizeram, da família dele, veio muita gente lá de Suzano, que são os parentes dele, uma cerimônia completamente diferente. Pouca gente sabe que dessa história do Celso, né? Mas o Celso cuidava aquilo lá como se fosse dele. Ele tinha um xodó com aquilo, reposição de peça, e foi ficando antigo, muito antigo, né? Mas durou uma eternidade para nós. Até que vieram as viaturas novas, tecnologia, aí não tem mais jeito, né? E que fim deu? Está em museu, está preservado? O que aconteceu com esse carro? Na época eu fui eleito vereador, não fiquei mais aí, eu fiquei sabendo depois que ele foi descarregado pela PM, deve ter ido para algum leilão. Deve ter pela PM. Caramba, descarregou, porque ele patrimônio. Será que ele não foi patrimoniado depois? Ele não foi patrimoniado, ele tinha autorização para funcionamento, mas era um cabritão legal. Ai, cara. Funcionou muito tempo esse carro. Mas eu acho que a parte boa dele, além do motor, devia ser o compartimento de preço que tinha atrás, né? Porque dava para socorrer vários naquela parte. Porta-mala grande, né? Não, a gente andava com reserva para levar, não deixar o pessoal. Aqui não. Ele só chegava, né? Então eu sempre brinco, não ficou um ladrão de galinha na cidade. A cidade viveu um marasmo. Eu estava conversando com o comandante da companhia, o capitão Alcântara, ele mostrando os índices, né? Ele tem atingido índices fantásticos. O capitão que está aí hoje é um operacional de primeira linha, maratonista, bom. É da região, mora aqui, foi soldado aqui, mora aqui na frente da gente, né? Comprometimento total, né? Bem comprometido com a cidade. E os índices são fantásticos. Aí estivemos comparando. Eu falei, olha, dá orgulho de pertencer a essa corporação. Eu falei, é tudo história, nós vamos num crescente, por isso que a gente amadureceu tanto assim. Você tocou agora num assunto que é fogo, né? Assim, às vezes a sociedade civil que não se relaciona com a polícia militar, ela não consegue entender o tamanho do orgulho e da tradição de coisas históricas da nossa corporação por falta de conhecimento. Então, eu estava no policiamento rodoviário e eu faço questão de contar essa história porque há uns 3 anos atrás, eu estava saindo da unidade, eu no comandante do batalhão, tinha 2 mulheres e um homem. Eu montei lá uma sala de veterano e ainda coloquei lá escrito: quem não valoriza o passado também será esquecido. E aí coloquei lá uma série de fotos antigas da unidade para que aquilo fosse sempre lembrado e valorizando o trabalho que esse pessoal prestou. E eu estou saindo, eu vi dessas 3 pessoas, os 3 chorando. E eu acho que o mais novinho devia ter uns 50 anos. E eles estavam com um pote na mão. Aí eu parei lá e falei assim, pô pessoal, vocês já foram atendidos? Aí o rapaz enxugou as lágrimas, falou assim, não, nós estamos bem, estamos tranquilos. Eu falei, o que está acontecendo? Vocês estão precisando de alguma ajuda? Estão bem? Aí ele falou assim, não, o senhor não se incomoda, é que meu pai trabalhou aqui 30 anos. Meu pai se aposentou nessa unidade, foi a carreira dele inteirinha aqui. E por isso que a gente está emocionado de ver essas fotos antigas, porque a gente está lembrando da história do meu pai. E meu pai amava isso aqui demais. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Seu pai faleceu? Ele falou assim, faleceu a semana passada. Eu falei, nossa, meus sentimentos. Ele pegou e falou assim, então nós viemos hoje cumprir o único e último desejo dele. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ele pediu para que a gente jogasse as cinzas dele na base da polícia rodoviária ali do Topo da Anchieta, onde ele trabalhou a maior parte da vida dele. Então ele está aqui, são as cinzas do meu pai, nós 3 viemos aqui pedir autorização para jogar as cinzas dele lá. Cara, aquilo na hora me deu uma mexida assim, porque às vezes a gente não se dá conta de quantas pessoas dedicaram muito da vida delas dentro da nossa instituição. Sim. De várias formas. Tem gente que abriu mão de família, abriu mão, às vezes, de uns convites profissionais para ganhar muito mais. Tem gente com muita dedicação e amor à Polícia Militar. E só você passando por algumas experiências como essa, de ouvir umas histórias muito diferentes de comprometimento, ou histórias do passado, de luta, de perda, e de... O cara tá para morrer e fala, a única coisa que eu peço para vocês, joguem as minhas cinzas na minha última unidade base que eu trabalhei.
Então, pô, É emocionante. isso não tem preço, né? Às vezes a gente encontra uns amigos muito ricos e você fica olhando para ele e fala assim, cara, você pode ter o dinheiro que for, mas você não vai ter as histórias que eu tive. Né? Tem coisa que não tem preço, né? Não tem preço. Aqui eu passei, né, nessa unidade aqui 21 anos nessa unidade. Então, quando eu saí de lá, tem aquelas marcas de unha na parede. E saí por uma brincadeira. Fui trabalhar lá em Brasília uma temporada. Não sei, acho que você se lembra quando tentaram unificar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Conversa. Aquele projeto da Azulay e Cobra. Então, o pessoal me ligou e falou, Crivellari, comandante-geral, coronel... era o Rui da Cavalaria. O Rui César Melo. Rui César Melo. Ele falou, você conhece aí o deputado de Americana que está lá, o Chico Sardelli, que hoje é prefeito, conhece o Vadão Gomes, conhece o Hélio, que é daqui de Campinas, eles estão na comissão, eles precisam saber o que é a Polícia Militar. Você pega o avião e vai para Brasília. Fui ajudar o Miller da minha turma, o Coronel Miller, está lá em Brasília. E perdido lá, né? Por sinal, um grande defensor da Polícia Militar, que pouco aparece, mas tem uma luta hercúlea defendendo a nossa instituição, né? Esse Coronel Miller, a Polícia Militar deve muito a ele. É meu irmãozão. E aí fui trabalhar com ele lá. E aí o Chico Sardelli estava nessa comissão. E o projeto era esdrúxulo, né? Nem a PM. É feito por uma cobra, né? Não podia ser bom. Aí cobra. Então. Né? Terminou no lixo, na sexta sessão lá, né? E nós conseguimos encaixotar na Comissão de Justiça e Redação e o projeto não deu em nada. E a partir daí o Chico um dia me pegou e falou, viu, você é prefeito da cidade, lá saia comigo, a vereador na cidade. Naquela época tinham cortado o posto imediato, já capitão antigo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vou te dar uma secretaria lá, você faz secretário de segurança. O Chico perdeu a eleição e eu fui eleito o quarto mais votado da cidade. Caramba. Imagina, o meu gabinete virou uma extensão do quartel. Não tem jeito, né? Acabei depois fazendo 3 mandatos aí. Eu fui secretário de governo, líder de governo, secretário de segurança, secretário de região metropolitana. Tive boa experiência política em decorrência desse trabalho na polícia. Então é muito gratificante isso, é ótimo. E nós precisamos que os companheiros nossos se engajem nessa luta e tem alguém lá para saber o que a gente faz e como a gente trabalha, né? E como é bom ter esse vínculo aqui, ter essas oportunidades, esse caminho, esse veículo de comunicação para mostrar isso. E saiba que aqui em Americana a comunidade é muito forte. A comunidade ela exige, mas ela é forte, ela é comprometida, ela é participativa. E quando ela vê que tem boa intenção, ela ajuda de verdade, né? E quem foi muito feliz na polícia aqui, na política também, e isso eu recomendo àqueles que venham na cidade. Você caiu num paraíso para trabalhar em matéria de polícia, porque aqui é muito bom. Você pega aqui Americana, a gente tem um exemplo, comerciantes, empresários estão ajudando a fazer a reforma da primeira companhia na área central. Que é um patrimônio histórico ali. Da cidade. Minhas unhas estão lá, acho que eles vão fechar agora, se reformar. Você contou me vontade de ir, porque lá na Ibirapuera, em São Paulo, tem um monumento. Bem ali na 23, aquele monumento, eu nem me recordo o monumento do que é ali, se é dos bandeirantes, do mausoléu ali, né? E ele tem umas ranhuras do próprio... Construção. Da construção daquele monumento. E o pessoal sempre falava que a galera que era transferida para o fundão da Zona Sul agarrava naquele monumento para não ir lá para o fundão da Zona Sul. Então você me falou essa história de agarrar num lugar que você ama e não querer sair. Tem essa brincadeira lá em São Paulo, porque os comandos erraram ao longo de anos usando determinadas áreas da polícia como castigo. E isso é muito ruim para algumas unidades, né? Bom, é muito bom quando você tem pessoas que têm algum vínculo afetivo com a área que trabalha, a área que mora, ela constrói, ela luta muito mais para que aquilo prospere. Quando você pega pessoas e joga em determinado lugar como castigo, é difícil ela ter a vontade de fazer aquilo crescer. Então, durante um período, o fundão da Zona Sul, 27, 50, 37, ia muito policial de castigo para lá.
E eu cheguei, eu trabalhei lá no Capão Redondo, nenhum dos oficiais capitães, major e coronel eram da Zona Sul. Tudo Castilho. Poxa, como era difícil. E aí você via. Então, eu tenho um exemplo que eu falei em muita sala de aula de policiamento rodoviário, porque o policiamento rodoviário é um oásis dentro da polícia em razão da verba de concessão que reverte para o policiamento rodoviário. Então, as unidades de polícia rodoviária, a viatura, equipamento, tudo tem uma condição melhor em razão da verba de concessão. Só que eu tinha, antes de retornar ao policiamento rodoviário, eu tinha ido lá para o Capão Redondo. E lá no Capão Redondo, a sala do major não tinha porta no banheiro. Era um negócio deprimente, mas deprimente mesmo. E as tropas não tinham alojamento, não tinha nada. Era muito, muito ruim a condição do 37º Batalhão quando eu fui como major. E aí depois eu cheguei no policiamento rodoviário, tinha ar-condicionado, às vezes em banheiro. Coisa desnecessária, para dizer. Coisa assim, o máximo do conforto policial. E às vezes você recebia para uma operação verão policiais rodoviários que nasceram no policiamento rodoviário reclamando que já era o 3º dia que tinha linguiça, ao invés de misturar um pouquinho de frango e carne. E eu ia lá no 37, o cara não tinha nada. Então, essas realidades diferentes, desigualdade, né? essas desigualdades na PM sempre me chamaram muita atenção. Hoje em dia, eu vejo que melhorou muito, mas no passado a gente tinha algumas unidades. Uma vez eu cheguei no 37, o 37 tinha 3 companhias, uma no Jardim Ângela, Aracati e o Capão. A do Capão era a maior companhia do Comando de Policiamento da capital. Tinha 300 e poucos policiais. Ela respondia por quase 40% dos chamados do nome zero. Lá de São Paulo, CPC. A do Jardim Ângela, todo mundo sabe a característica do Jardim Ângela, mas a do Aracati, para vocês terem uma ideia, eu cheguei na companhia para rondar major. Cheguei lá, tinha 2 policiais sentados no serviço de dia e 2 cachorros embaixo. Um dos cachorros não tinha mais pele, ele estava em carne viva de sarna. E o polícia comia o frango, dava um pedaço do frango pro cachorro sarnento. E comia o frango, dava um pedaço. Aí eu olhei pro polícia e falei, ô Steve, você vai pegar sarna, velho. Você vai tomar injeção na barriga durante anos. Essa doença é complicada quando pega no ser humano. Você tá com esse cachorro grudado nas suas pernas. Ele falou, chefe, falou o apelido lá, deixa o, sei lá, o Zezinho aí. Aí eu falei, não, meu, é a condição que ele tá, isso aí é insalubre. Meu, a gente tem que tirar esse cachorro da companhia. Ele falou, ô chefe, se o senhor tirar esse cachorro aqui da companhia, o senhor vai arrumar um problema com a tropa, que é mais fácil o senhor ir embora do batalhão do que ele. Esse cachorro tem até RE. Esse cachorro tá há anos aqui no nosso quartel. Aí eu falei, meu, fica com o sarnento aí, beleza. Fui entrar. Quando eu fui entrar, tinha uma parte que estava apagada da companhia. Eu chamei o sargento e falei assim, ô sargento, acende essas lâmpadas aqui que eu quero conhecer. Que ele falou, não, chefe, aqui não tem mais como acender, nós estamos tentando ver o que nós vamos fazer. Eu falei, por quê? Ele falou que a energia da companhia é gato. Como é gato? Ele falou, tá puxada no poste lá, não tá legalizada a energia da companhia aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, porque esse prédio aqui não tem escritura, não tem nada. Foi há muitos anos cedido aqui para a companhia, o pessoal usou, como não tem escritura, a Eletropaulo não quer regularizar, a gente puxa do poste aí. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um cartel da PM, cara. E não é tão distante assim de hoje isso que aconteceu. Eu era major. Eu aposentei agora em janeiro. Então, cara, às vezes você via algumas histórias na instituição que, graças a Deus, têm sido corrigidas, mas de muita luta para conseguir fazer a coisa acontecer e funcionar, né? O interior, acho que você teve um engajamento maior, até pelo vínculo, menos população, né? Maior contato, né? Eu sempre lembro um caso que quando eu cheguei aqui, Olambra tinha um soldado. Ele coincidentemente casou com uma holandesa que morava lá em Olambra, o soldado Valdemar. Ele ficava sozinho lá. Ele vestia a farda, dava uma volta na cidade, pegava a bicicleta, a cidade se limitava a 2 quarteirões. Eu lembro de um carnaval que eu falei, tô com o saco cheio de ficar americano, pega a viatura, vamos lá em rondar Arthur Nogueira, Cosmópolis, para chegar até Olambra. Chegou lá, o soldado quase morreu de emoção. Falei, nunca ninguém veio me rondar aqui, nunca, né? Pô, descobriram que eu existo. Eu sempre moro aqui em Americana, eu sempre cruzo com ele, o Valdemar.
E ele tinha uma base fantástica, o estilo holandês, tudo, e a comunidade sempre... Já era uma ikebana lá, aqueles negócios lá, como é que chama o negócio dos japoneses que moram na base? Koban, né? Já era um Koban. É bem avançado, né? E tem uma base muito bonita. E hoje você vê lá a companhia de polícia, a delegacia de polícia, tem um estilo holandês, né? Muito bonito. Mas eu acho que no interior a cultura familiar e de valorizar as instituições com moral, com valores, é diferente do que... Mas o castigo falou sobre a atuação da polícia rodoviária nas fronteiras, né? Das cidades pequenas que têm contato com a polícia civil, com a polícia federal, né? A relação ali, né? E conseguir ter uma produção mais efetiva, né? O castigo aqui é ir para São Paulo. Com certeza. Que é uma idiotice transferir alguém por uma dupla punição, né? Além da punição do regulamento e da transferência. Mas a gente sabe que tem, né? Tem, é lamentável ver isso, né? Aqui também pense que... Voltando nesse assunto, será que nunca vai acabar isso? Não vai. Isso é inerente ao ser humano. Além de ser inerente ao ser humano, eu acho que é inerente, inclusive, no mundo civil. Você acha que com a irmã isso não acontece? Acontece. As pessoas, quando hoje tem mais dificuldade de resolver os problemas, tendo uma conversa e colocando os pingos nos is, prefere se livrar, troca, põe outro. Normalmente é aquela chefia que não tem a capacidade de colocar a sua ideia de diálogo, de resolver. Ela prefere resolver de forma mais rápida e com poder, né? Você se sente ameaçada, né? Eu até acho que tem alguns casos que mereçam e precisa servir de exemplo, entendeu? Porque você chamou, você conversou, você explicou e a pessoa insiste no erro. Aí ela merece um presentinho. Mas se você faz esse tipo de movimentação sem conversar, sem pedir o que você quer, sem esclarecer. Eu falo em vários podcasts que eu participo que assim, o bom comandante é aquele que consegue deixar claro o que ele quer. Porque aí a tropa não tem dúvida e ela respeita. O que não respeitar, ele toma paulada. Mas o comandante que sabe explicar para sua tropa o que ele deseja, dificilmente ele tem problema. E a tropa respeita, não importa a sua vontade. Tem um oficial amigo nosso que trabalhou com a gente na rota, e eu não vou falar o nome dele não, mas ele é um cara que a gente gosta muito, eu e o Iron. E ele foi para a rota. Eu não sei se ele não tinha muito conhecimento do que era a rota, mas foi. Inclusive ele se apresentou lá junto comigo. E teve uma ocorrência logo com poucos meses que a gente estava lá, e ele tomou uma atitude que a tropa não gostou. Ele chegou depois e falou: pessoal, realmente eu não tinha a característica necessária para trabalhar aqui, eu que estou errado, vocês são tudo verde e eu sou branco, então eu vou pedir para sair, porque não tem sentido eu estar numa unidade que eu não tenho as mesmas características que vocês. Todo mundo, até hoje da minha época de rota lá, respeita ele, fala bem dele, porque ele foi homem pra caramba de se posicionar e falar: não, isso aqui eu não gostei, não é a minha cara. Pediu para sair. O problema são os mentirosos, as fraudes que ficam insistindo em uma figura que ele não é, que ele não tem pendor para aquilo, ele não gosta daquilo, ele só mente. Ele veste a carapuça, mas todo mundo sabe que ele não serve para aquilo e fica enganando as pessoas. Esse aí é um péssimo comandante, de sargento a coronel. Porque a tropa que está ali nem sabe direito o que ele quer. Porque, se você está num lugar que faz frango, vamos agradecer inclusive ao Adriano. Adriano, top sempre seu frango, hein? Você faz frango. Aí o cara chega lá e toda vez que ele vai fritar um frango, ele passa mal. Ele fala assim: mas qual que é o seu problema? Não, é que o frango me dá mal-estar. Ué, mas você não sabia que aqui era uma loja de fazer frango? E o cara: mas eu passo mal. Aí, toda vez que você for fazer um frango, você vai olhar para ele e falar: será que esse cara vai passar mal, cara? A tropa não consegue entender se você está feliz, se você gosta de frango, se você quer fazer frango, porque toda vez você passa mal. A tropa não consegue, você não deixa claro. A sua obrigação é chegar e falar: eu não sirvo para trabalhar com frango, eu tenho que ir embora. Aqui eu não vou conseguir ser feliz. Vou fritar batata frita. Vou fritar qualquer outra coisa, mas frango não, que me dá ânsia. Entendeu? Então, esse é o grande problema da instituição. Nós estamos com
alguns comandantes que não deixam claro para a tropa o que quer, né? Ego. Aí complica. Por ego. Não, por um monte de coisas, assim, eu vou falar a verdade para você. A gente está vivendo numa era onde a imagem ela vem primeiro e depois vem o conteúdo. E tem muita pessoa insegura, carente, que precisa divulgar uma imagem. E ele cria uma imagem. Só que o conteúdo uma hora vai aparecer, né? Vai aparecer. Vou agora dar uma vez perguntar para vocês. Não sobrevive a imagem falsa, né? Não Será que eles já estão no cargo, pensando para um cargo futuro? Querendo reproduzir uma imagem, pensando num cargo político futuro lá na frente? Eu entendo que na área pública isso também é cultural, né? Nós já temos o seguinte problema: a nossa instituição ela não cria riqueza. Não tem como você ser comandante rico em razão de salário. Não tem. Não tem como. Rico não. Você pode estar bem de vida, porque a gente não é hipócrita aqui e falar que um coronel passa necessidade. Não passa. O nosso salário de coronel dá para você ter uma vida razoável. Aqui não está dando é dos praças. Esses estão passando dificuldade. Mas de coronel o salário é razoável. Só que riqueza você não consegue fazer se você não tiver outra atividade. E aí, qual que é o problema também? Quando a gente passa para a inatividade, normalmente vem os convites, porque essa atividade é uma atividade valorizada por quem é de bem. Sim, mas eu não estou falando na inatividade, estou falando não tem já oficial mas na ativa. Isso que eu ia te falar. Já Como essa realidade é de a gente acabar indo para a reserva e assumir alguns postos, alguns serviços, em razão da tua história de carreira, tem gente que se antecipa e começa a trabalhar antes para isso. Usa a corporação para isso, né? Isso acontece. Isso são as feldes. Algumas feldes, né? Mas não sobrevive. Logo você percebe que é um balão de ensaio, não tem consistência, não tem conteúdo. E no mundo civil é pior, né? Porque assim, dentro da instituição, por ser um concurso público, você consegue sobreviver mesmo quando você não tem eficiência. Você sobrevive. Você é transferido, você se encosta num lugar onde você não precisa apresentar grandes resultados, porque é concurso público. Só que a hora que você vai para o mundo civil, aí, se você não apresentar resultado, amigão, tchau. Eu sou patrão, eu quero resultado. Então, aquele bichão que você era fardado, como é que você não é aqui, em termos de produtividade? Aí você dança. No mundo civil, não tem espaço para o cara incapaz de produzir. Não tem. Fica pouco tempo. Não é? Logo descobrem. A imagem não se sustenta. É natural isso. Que nem o fato dele ter ficado três mandatos como vereador, como que você vai se reelegendo se você não produz? É verdade. A comunidade enxerga, fala, votamos nesse cara, esse cara não serve para nada. Ele só vai se reeleger se ele for do tipo que está alinhado com algum processo errado de, por exemplo, compra de voto. Ele vai lá e vai ficar distribuindo dinheiro gigantesco numa comunidade para comprar voto. Aí ele pode até se eleger. Mas você é muito rico, Crivellari. O pobre Crivellari. Então, não é, cara. Teve que mostrar serviço para ser eleito. Não, e aqui uma coisa que eu sempre falei pro Crivo aqui, isso daí não é novidade na época política dele. Eu até hoje acompanho política há algum tempo aqui na cidade. Crivo foi um dos melhores líderes de governo que teve aqui na cidade americana. E ele era da época que a Câmara Municipal fazia debate. É uma bela Câmara. Né? Você, Davi Ramos, Zop. Ele está contando de oposição, eram caras bons. Cara bom. Ele está sendo convidado, continua sendo convidado, é ele que estava precisando cuidar um pouco da vida dele. É o que eu falo, que tinha conteúdo, era uma câmera gostosa de você assistir, um debate, de verdade, oposição. Eu lembro que o Davi falava assim, não tem hora para ir embora. Até meia-noite ainda é dia, vamos lá. Inventava coisas que não tinha debate. Hoje é triste você assistir uma Câmara Municipal da nossa cidade, muito atrelado, aonde os caras têm uma pré-pauta no dia anterior, sabendo que vai ser votado sim ou não, que vai passar ou que não vai. Aí não tem então sentido. Você simplesmente só senta lá e aperta o botão. É só figurante. Entendeu? É o que eu falo. É triste a gente ver na política. Hoje a gente está se debandando cada vez mais para isso. Cada renovação fica pior do que
Eu sou favorável, inclusive, à renovação. Nós temos que mudar. Ficar eternamente lá, eu vou ser um sujeito passado na Câmara Municipal. Mas a reclamação tem sido muito alta e tenho recebido bastante reclamação dos atuais. Não, existem exceções, né? Sim. Mas, de maneira geral, o atrelamento está muito grande ao Executivo. Está vergonhoso, né? É um encaixe que não tem mais discussão, não tem mais debate, não tem mais... A comunidade não é ouvida, as audiências públicas são esvaziadas, onde tem a participação da comunidade. Antigamente a Avenida Brasil lotava, ia todo mundo para a Câmara Municipal. O voto, você tem que ter coragem de dar um voto contra quando a sociedade gritava por aquilo. E com razão, às vezes. Às vezes não tinha, você tem que encarar e explicar que estou votando contra, por isso, por isso. Hoje não tem mais. Eu pergunto para o senhor, na sua época, se tivesse um aumento de IPTU, como seria? Mano, outro dia não arrebentavam a Câmara Municipal. Tanto que o IPTU daqui sobreviveu por muito tempo como o mais baixo da região. Tem gente que engoliu 23% a goela abaixo. Muita coisa. Tem noção? Sem discussão, tá? Sem discussão. Se discutir, não tem naquela época, então, a americana virava de cabeça para baixo. baixo. Aumentar 3, 4% de IPTU, eu lembro dessa Avenida Brasil ficar cheia, eles se concentrarem aqui na prefeitura, a população, e ir lá exigir tomar casa antes que os vereadores chegassem, né? E não votava mesmo. Ou seja, em vez da população ficar em redes sociais criticando, saiu na rua. Ia por combate, não ficava vendo novela à noite, não, ia para lá. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu cheguei a atuar em algumas operações no interior, eu fiz operação em Rio Preto, Ribeirão Preto, fiz em Campinas, Hortolândia, eu lembro mais alguma coisa. Foi nossa, eu fazia operações específicas e pontuais vindo com choque, e principalmente quando eu fiquei infiltrado nos presídios, mas eu nunca atuei como comando, gestão de territorial no interior, porque o rodoviário é outro esquema especializado voltado para a rodovia e a área lindeira. Você atuou tanto tempo assim no combate ao crime, na região em que você foi criado, sua família, tudo, e você teve alguma situação em que te fez pensar aqui do tipo assim, mexi num vespeiro, vou tomar uma invertida, ou do período que você iniciou o trabalho aqui na região até se aposentar, você trabalhou sempre com assim, sem despreocupado e nunca teve nenhum problema? Não, teve pressão, sim, sempre encontra pressão, até porque alguns locais haviam aqueles guetos de quem manda na cidade, né? Mas eu cheguei aqui a dar cana em quem manda na cidade. Então você chegou a ter concorrência que você mexia com força política, inclusive. Força política, prendi político. Nós tivemos aqui um entrave uma vez na cidade aqui. Isso posso falar que foi público, notório. Um governador na época, Mário Covas, o grande Mário Covas, né, deu uma entrevista... Não tenho saudade dele não, viu? Nem eu. Que não fecha mais rodovia no estado de São Paulo. Ia ter um manifesto na cidade aqui e avisaram que ia fechar a rodovia em Anguera. Foram lá no batalhão, eu falei, olha, é ordem não minha, é ordem do governador. E eu vou cumprir. Não, mas a gente vai lá, vai ficar só na beira da pista, a gente só vai agitar a bandeira. Tá? A rodovia não vai fechar, ordem do governador. Chegou lá, se entusiasmaram, entraram na pista. Choque, que pediu apoio do choque de Campinas. Eu era do 35, eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá do outro lado das pistas, pelo pessoal desse Coronel Casertani. Um homem fantástico. Fantástico. No outro dia, eu ia ser o primeiro transferido aqui. Transfere o cara, Covas, transfere o cara daí. Porque apanhou, né? Vereador, tirou foto no jornal com marca da presidente da Câmara, jogou no cacetete. Porque eles desceram. Todo mundo. Nós viemos de Campinas no Espinha de Peixe, paramos do outro lado da via. E o coronel ficou aguardando o comando do CPI.
Coronel Coelho. CPA. Coronel Coelho. Não, né? Casertani. Casertani. É, mas o Coronel Ele Coelho era- é o comandante do 35, que é o choque Sim, daqui, né? Hoje o primeiro tático. BAEP. É. Espinha de peixe, cedinho, paramos lá e ficamos esperando, com os 2 caminhões lá. E aí o governador falou, meu, se os caras interditar a rodovia, pau e bomba. Pode desobstruir. Aí foi No outro pau e dia o bomba. governador, eu vou transferir. Foi pau e bomba, foi borrachar todo mundo. Aí teve, acho que foi um vereador, né, que apanhou. Prendi Aí- prefeito, prendi na Câmara, vereador. Aí, marca de boa. Todo mundo. Mas aí que você vê quem é o comandante. Coronel Casertani. A ordem foi minha. Eu mandei, não foi o Não capitão. desmerecendo o que a população precisava de americana, Precisava, né? mas de jeito nenhum. Mas Porque o que não. aconteceu, né, que é a cidade do tecelã, E né? começou a E aí sofrer. começou a importação de tecido chinês. Coreano na época. É. Coreano. E a cidade estava quebrando, então a população... Tinha razão Tinha razão. no pedido, mas do Então, jeito que chegou queria no fazer. não ponto ia. ali da lei que ela não poderia passar, né? E a PM, né? Tropa de choque ainda, meu... Se tiver sua mãe ali na frente, você vai bater na sua mãe. Eu falava isso pra minha mãe e pra minhas tias, que elas eram tudo professor, eu falava pra elas assim, eu tô no choque. Se for pra manifestação de professor, vai apanhar junto com os outros, hein? Mas o Casertani deu a ordem, fui eu que dei, segurou o B.O. sou eu, né? Reuniu todos os oficiais em câmera. Eu nunca vi uma manifestação de oficiais igual àquela. Ele foi aplaudido por mais de 20 minutos com todos os oficiais em pé. Para me transferir. E olha, passando para reserva, estou com meu tempo contado. Essa base é muito boa quando você tem um pouco de liberdade. O que ele fez. Mas agora o Covas, no outro Mas em dia, relação à relação na cidade, foi bem. esse pessoal depois que você encontrava Não. na cidade. Eu acabei sentando na Câmara num sorteio junto com o vereador que eu prendi. Eu lembro que ele falava na Biondo, foto, né? né? Não, mas também tinha o Davi que falava assim, eu tomei muita borrachada do Crivo. Tá bom, Ele falava, eu tomei muita borrachada do Depois eles fazem mais uma manifestação aí, Mas que o- está à disposição. O Biondo, meu amigo, posso falar? O Biondo, todo 25 de março, que era o dia do fatídico lá, ele na Câmara ele chamava para o dia 25, dia da luta e tal. Sentado ao meu lado, falou, hoje é meu dia. Depois que ele falou, eu pedi a palavra. Nunca mais ele comemorou. Até porque o primeiro efetivo que entrou lá eram as policiais femininas, os policiais daqui. Falei, Biondo, você é de mulher, ela falou que era de tropa de choque, pô. Aí a Câmara inteira deu risada dele, né? Então, mas foi muito divertido, foi bom. Nossa, que legal, né? Mas são amigos até hoje. Os prefeitos. Mas ameaça por ocorrência criminal você nunca teve aqui na região. Não. Tinha uma equipe muito boa que não deixava fazer ameaça. O pessoal tinha um pelotão aqui chamado Vou voltar a POI. reclamar, né? Eu peguei os piores dos piores. Falei, dá para mim aqui que nós vamos conversar bastante com esse pessoal e criar um pelotão de operações. E eles saíam e resolviam as ocorrências de maneira que também ganhou status aqui. Tanto que eu conversei esse dia com um major, que agora é tenente-coronel, ele falou, olha, o BAEP, o embrião do BAEP aqui de Piracicaba eu trouxe de lá, ele foi tenente meu, eu anoto a instrução que criou o POI em Americana. Eu reuni os veteranos lá numa solenidade. Aqui chegou a ter fase de reintegração, de invasão grande de terra, de Nós LSD, tivemos em Cosmópolis e aqui na divisa de Americana. Né? mas de forma pacífica, reintegração ou difícil? Foi pacífico, aqui foi bastante conversa, veio até na época o senador, que hoje é vereador em São Paulo, não lembro o nome dele agora, foi bem conversado e tal, reintegramos, A sem integração que teve violência. aqui foi aquela aí perto da SP, né? Suplicy esteve aqui. Foi perto da SP, acho que foi a última, né? Teve uma última, um bairro aqui perto da Vodessa, também na saída Então, ali americana. perto da SP. Eu era vereador nessa Lá em época, São eu fui Paulo, lá. a minha fase de terrível, tenente, no territorial, na rota, nas unidades táticas, eu lembro muito de eu pegar uma fase muito forte de rouba-banco. Eu fazia muita operação rouba-banco em São Paulo. Aqui nós tivemos também. Aqui vocês tinham também bastante rouba-banco? Rouba-banco, com refém, inclusive, nós chegamos a operar vários deles aqui.
E assalto, principalmente nas grandes empresas que eles tinham agência bancária dentro da empresa. Então era um inferno o começo do mês aqui. Nós tínhamos uma programação, a gente sabia, mas normalmente essas quadrilhas que vinham atuar aqui na região era de fora ou era daqui? De Campinas, a maioria de Campinas, Jundiaí, de São Paulo, de fora. Daqui não tínhamos criminosos, não aparecia, não tinha nome famoso, que durava pouco. Aqui em Americana, nessa época, a região mais assim, comprometida com o crime, mais perigosa era o quê? Tortolândia foi, né? Tortolândia criou, por causa dos pelos, pertencia à Americana. Então, lá, vou falar outra vez que prescreveu, né? Fizeram uma sacanagem lá, que lá era de Campinas. Aí desviaram um riozinho lá, né, Esquete? Você era de Campinas, e jogaram o complexo penitenciário para cá. Eu liguei pro coronel e falei, coronel, eu vou à falência, pô, tem um puta no policiamento, um status aqui de nível elevado de policiamento. De repente eu pego esses P's aí, três penitenciários e um ficaram, Campinas ficou aberto. Era I2 ainda. Não era. Aí ele falou, fique tranquilo. Não era I2. Agora o Hortolândia é nome. Agora, mas era. Né? Aí Campinas jogou para nós, sacanagem deles aí, sabe? Aí ele falou, fique tranquilo, vou mandar para você amanhã 50 policiais aí. Pode esperar que... E ligaram para todos os batalhões pedindo que cada batalhão mandasse um. Adivinha o que veio para cá? O refúgio de todos os batalhões. O primeiro cara que subiu na frente do batalhão, eu lembro até hoje, cara. O cara subiu e falou, ai, que cidade, que calor aqui. Onde eu vou trabalhar? Na muralha, eu tenho vertigem, não dá para ir lá, não dá para colocar em outro lugar. Porque, para quem não sabe, é uma torre de 15 metros de altura que você subia e ficava lá em cima. E é uma ganhadezinha. Tinha muita fuga. Você com o pai a pau lá, só de você olhar. Uma das operações que eu fiz foi não tem uma comunidade embaixo da P3? Eu tava lá. Então, eu dormi numa casa simples, vamos dizer assim, porque não pode falar barraco, uma casa simples lá durante... Esperando. A gente tinha tramado fazer um resgate de preso na P3, mas era pegadinha, né? E ficamos lá com o cara com a metralhadora, porque a gente ia, entre aspas, combinamos de deixar pular. E as quadrilhas iam vir para cada preso que ia sair junto com o nosso que estava contribuindo. Então eu fiquei lá naquela comunidade. Só que a principal quadrilha que vinha com os fuzis, eles tinham feito um roubo a banco no Paraná. E eles iam chegar naquele primeiro dia que nós chegamos na comunidade. A PM do Paraná cercou todas as rodovias, eles ficaram cabreiros, ligaram para nós e falaram, não, irmão, nós vamos ainda dormir aqui mais uns 2 dias para a coisa esfriar. E eu já estava cansado desse trampo de infiltração, a gente ficava virado, era eu e mais 7 só, durante muitos dias. Aí eu virei pro polícia que estava comigo lá, o Bolf, mais um, falei, já estamos com metralhadora, tá com esse diabo na mão, hein? Tá bom, isso aqui não vamos dormir não, nem sei se os caras vêm. Aí avisamos o coronel Racorte, que hoje é o comandante do choque, eles invadiram a comunidade e o barraco e prenderam os caras e a metralhadora, mas era bem isso aí, tudo embaixo da P3, assim, aquele puta murão. Tinha muita fuga ali, viu? Ali teve um fato, o Skete deve lembrar, que lá dentro era subsidiado uma empresa que fabricava bola de futebol. Sim. Os presídios tinham tudo isso. Os presídios tinham. E deu uma rebelião lá dentro e nós ficamos do lado de fora. Aquilo voou centenas e centenas de bola, né? E era fim de ano. Nunca os filhos dos policiais receberam tanta bola de presente no fim do ano. Porque aquilo o cara dava um bicudo lá dentro, a bola via, caía na viatura, né? Então, mas era todo dia. Hoje acalmou aquilo, a polícia penal. Aliás, esse projeto foi do Major Olímpio, né? Dia conversando, Major Olímpio, transforma aquele pessoal em polícia, pô, eles merecem. Eles são outra instituição agora. São maravilhosos. Uma secretaria. Doutor Rodrigo, diretor da Polícia Penal. É um cara fora de série. Nasceu numa conversa de bar, né, São Paulo, Olímpio, transforma eles, o Soares, que da minha turma também trabalhava com ele, vamos fazer um projeto, vamos pôr lá. Passou, viraram policiais penais, né? Sim, autoestima, Olímpio. Eu acho que a maior força da Polícia Penal hoje é a inteligência. Inteligência, eles estão fazendo um trabalho de inteligência muito forte. Excelente. As fugas acabaram praticamente.
É duro para nós, policiais, prender e depois tomar conta do preso. Nós a nossa prender da cana e tal. Mantê-los aí era uma outra... E uma coisa que gerava muito prejuízo para a gente eram os bondes, né? Nossa, os deslocamentos de preso, toda hora a viatura levando preso para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ao invés de estar patrulhando, combatendo o crime, prevenindo o crime, a gente ficava levando preso para ficar sumariando, sendo ouvido no estado todo o tempo todo. Que ficava fazendo na guarda externa. Quantos e quantos policiais foram baleados em resgate de preso? Porque ficavam naquela situação de risco, né? Então, o advento da audiência virtual depois do Covid já melhorou muitíssimo, e o fato de terem criado uma polícia específica para isso desonerou a polícia militar, né? Isso aí foi uma medida de governo, e nosso Major Olímpio, saudoso, tem 10 dedos nisso, né? Sempre teve tempo nisso. O Major Olímpio era um cara à frente do tempo dele mesmo, né? Eu creio, você... o POI foi criado em que época aqui? O POI foi em 91, aqui em Americana, nasceu em 91. Era uma época difícil, também começou a dar crime de novo. Campinas tinha o ataque, o Rotaque, Coronel Pilmon, né? Pilmon, né? E a Americana estava sem nada. Então, vamos montar um pelotão aqui. O Coronel Branco passou por aqui, o Coronel Bom gostava disso daí, me escalou para montar um pelotão aí. E eu tinha uns cabritos que vieram lá da Rota, vieram do COI, aquele japonês lá, o Morikawa era do COI, o do Vale era da Rota, o Souza, que acabou falecendo recentemente, veio da Rota também. Juntamos esses boca preta aí, fizemos. Vem tudo com o bichinho já, com a vontade de fazer. Aí soltamos, aí vieram umas veraneias bonitas, né? Pagaram, extrapolou a área. Aí o POI começou a atender a região. Tinha problema em outra área, chama o POI. Aí unificou tudo, né? Virou tático móvel, né? Mas até o ataque acabou também, não? Foi extinto, né? Infelizmente, Porque o ataque foi criado... É uma bela troca, né? Com o pessoal da Rotac, mais a minha turma de 94 pegou os recrutas para ensinarem também. Aliás, acho que um dos primeiros veículos van blindada, que nem o GAT tinha, foi do ataque aqui em Campinas. Tinha uma van blindada. E tinha muitas situações com explosivos. O pessoal chegou a fazer curso de SWAT, acho que foi em Los Angeles. Essa área que foi... Com o Coronel Marcio Elber e o Coronel Hugo. E acho que em 2000, em alguma coisa, a PM, porque não existia o ataque diretriz dentro da PM. Aí decidiram, não, extingue. Por questões de ego. É escritor do mundo. Já que vamos ser massacrados por estragar algo bom, já estraga duas coisas boas. Foram tudo na Câmara gritar comigo. Acaba com o POI, acaba com o ataque, acaba com acabou, você já era vereador. Já era vereador. Meu chefe, acabou lá. Eu preciso te fazer uma pergunta para eu me sentir bem. Ou mais mal ainda, né? Você sentiu, a hora que você foi para a esfera municipal, você sentiu que o tempo para conseguir atingir os objetivos era muito diferente do da PM? Muito diferente, muito diferente. Foi um choque de realidade? Muito, você tem que estar preparado para isso. Muito diferente, muita conversação, muito entrave, muita resistência. Consegue, mas sozinho não consegue. Tem que ser um colegiado, tem que ser muita conversa, troca de projetos, né? É diferente. É outro tempo. Tem uma habilidade ali que senão não sobrevive. Mas está bem preparado para isso. Eu pensei que só eu tinha percebido. O que me preparou foi o Miller, o Chico, no meu tempo lá em Brasília, eu voltei escolado de lá, né? E aqui tem um fato curioso aqui. O Vadão Gomes, que foi 4 vezes deputado federal, foi açougueiro aqui em Americana. E ele tinha muita amizade com o quartel, né? A primeira companhia hoje. Praticamente dormia lá com a gente e tal. E o Collor passou um dia fazendo campanha aqui e nós apresentamos os oficiais para o Collor. O Collor estava em alta. E ele falou, e ele ali, ele é oficial também? Não, esse daí é o açougueiro, amigo nosso. O Collor falou, você é açougueiro? Sai candidato aqui em São Paulo, deputado. E
eu ajudo a bancar campanha. Vocês têm uma dívida impagável com o governo federal. Se eu for eleito presidente, pode avisar todos os açougueiros do estado que eu vou anistiar essa dívida lá. No outro dia saímos com o mimeógrafo rodando, ajudando o Vadão, fazendo campanha. O Vadão foi eleito. E realmente o Collor anistiou a dívida lá. E ele foi eleito 4 vezes. A gente aprendeu essas caras. Né? Que ano que foi? Foi no ano 90, né? 90. Quando eu estava falando, Paganotto Americana teve uma época de ter 5 deputados. 5 deputados. Nós tivemos. Até cara que, tão grande. Até sujeito que caiu de paraquedas aqui, em Americana, passando por aqui, alugou um imóvel para ser advogado aqui, entrou junto com o Enéas, foi um dos eleitos. O cara foi eleito com 257 votos. Eu tirei na época 12.500, fiquei suplente. O cara com 257 era aquele sistema antigo do partido. Hoje não tem coeficiente, né? E o Deu Araújo. Ele... Aqui a gente chegou a ter uma vez só, né? O Mentor. Chico Mentor. O Vanderlei. O Cauê. E Deu Araújo. E Deu Araújo tinha mais um, aí era 5. Nós tivemos 2 mentores, né? O Mentorzinho, o Cauê, o Vanderlei e o Chico. Aqui é forte o programa do Proerd? Tem ainda o Proerd aqui? O Proerd aqui é muito forte. Entendeu? Aqui tem um resultado muito bem positivo. Aqui você precisa ver numa formatura. A formatura aqui é feita no Teatro Municipal, onde leva quase em 2 dias, leva todas as escolas municipais, estaduais, né? Escolas estaduais aqui do nosso município. Eu perguntei porque, como eu trabalhei mais tempo em tropa tática, eu tive, vamos dizer assim, sei lá, acho que uns 10 anos da minha carreira em companhia territorial. E as formaturas de Proerd que eu participava das minhas companhias tinham um resultado muito forte. Não, aqui Fazia uma diferença nas escolas fantástica com a criançada, né? Inclusive, hoje o Proerd, junto com a Ronda Escolar, está indo ocupar o prédio onde era a antiga Força Tática. Onde foi o NAPS. Lá no Zaraga? Parece que lá hoje é um núcleo... Não, já explodiu. Agora vai ser... Eu não estou sabendo. Vai ser o Proerd lá e a Ronda Escolar. Agora, outra coisa que a gente precisa parabenizar é a guarda daqui de Americana. E hoje fizemos uma visita para a guarda, uma estrutura bem montada, um pessoal bem organizado. Diferenciado. Operando com 14 viaturas. Isso deve fazer uma diferença fantástica aqui na Aqui no passado houve muito entreveiro entre polícia e guarda por animosidades de comandante. O Cris foi diretor da guarda. Aí, na época, o governador chamou o prefeito daqui, estão brigando bastante, coloca o comandante da companhia, eu comandava as 2, a PM e a guarda, quase morri, então entre ficar 1 ano, fiquei 2 anos, acabei respondendo o processo por acúmulo de função, deu tudo certo, mas foi gratificante. A guarda é muito, hoje ela é moderníssima. E como tem uns colegas na nossa instituição que fazem questão de não enxergar o trabalho que esse pessoal está fazendo nas cidades, né? É impossível viver sem ela hoje. A daqui é fantástica. Não, lá em Montemor, 2 viaturas da PM operando e às vezes 6, 7 da guarda, a quantidade de chamado no 153 era enorme. E não dá para a gente ficar discutindo mais ego, né? Ego isso é meu, só eu, ninguém... Hoje em dia nós estamos com uma demanda na sociedade que ninguém está preocupado com a cor da viatura e como está vestido. Eu peço ajuda e quem chegar vai me salvar numa situação perigosa. Isso mesmo. Aqui, hoje é um entrosamento muito grande. Inclusive, aqui a Polícia Civil e a Militar foram muito unidas em miúdo, em trocar informações dia a dia, em fazer reuniões diárias aqui. E a guarda também se incorporou nisso. Hoje está muito bom a cidade. A característica de cidade do interior, onde as chefias residem, a tendência é essa relação ser muito boa, né? Sim. Porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é transformar aquele lugar num lugar bom para viver, para a própria família, né? Até a vida do lado. Agora que você vai para cidade muito grande, onde as pessoas não criam vínculo, aí começa a ter um pouco A gente aqui foi privilegiado na cidade americana, que a gente teve um tenente-coronel aqui que foi nascido e criado na cidade.
Luquiari. Luquiari é da família, nascido em Americana, criado, né? O primeiro comandante de Americana, acho que o primeiro e único, né? Ele Que trabalhou agora... no 18M. Ah, então tem que ser bom. É. Passou no 18. Ele se formou, Se não aprendeu a ser punido no 18. Ele se formou, Foi pro 18. e foi pro 18. Depois do 18 ele pegou 48. E depois foi no 48. Então. Quem fundou isso aqui foi o Coronel Hollywood, ele passou pela academia. O Hollywood foi nosso comandante e o sobrinho dele é da minha turma, Coronel Marins, é sobrinho do Hollywood. Eu não sei nem se o Marins trabalhou nessa região aqui, o Marins. Mas ele é sobrinho do Coronel Hollywood, e o Coronel Hollywood foi nosso comandante na academia. Eu cheguei aqui, ele era capitão, mas ele fundou aqui como tenente, era um destacamento, ele era um ícone aqui. Quando eu fui vereador, eu dei o título de cidadania para ele, foi a cidade inteira na Câmara Municipal. Como ele tem amigos aqui, né? Mas é aquilo que a gente fala toda hora, para onde você vai, se você fizer o bem, pode passar o tempo que for, as pessoas não esquecem quem ajuda, né, cara? Não esquece. Eu agora comecei a aparecer em podcast, em rede, eu tenho recebido algumas mensagens de coisas do passado que eu até já tinha esquecido. Falo, caramba, cara, a pessoa não esqueceu do negócio desse e me conta. Outro dia, eu até mostrei para o Marcelino, eu recebi uma mensagem de um policial que trabalhou comigo no 9º Batalhão, já faz pelo menos uns 12, 13 anos. Ele colocou lá, chefe, eu nunca tive oportunidade de conversar pessoalmente com o senhor, mas ele tinha sido acusado de violência doméstica. E era uma questão ele teve uma discussão com a esposa e a esposa elevou a denúncia para um nível que não era a realidade dos fatos. E ele foi com a mãe dele na companhia, desesperado, ele e a mãe, pediu uma orientação. E eu falei para ele, você vai fazer um documento assim, 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 para se preservar, depois vocês vão procurar um advogado e vão fazer assim, assim, passa na delegacia, também faz um BO de preservação de direito. Expliquei tudo para ele. E ele não só não foi processado, como não ficou preso na instituição. E conseguiu, em juízo, depois comprovar para o juiz que não tinha acontecido do jeito que ela tinha narrado na denúncia. Eu tinha esquecido completamente desse fato. Faz umas 2 semanas, cara, no Instagram, anos e anos depois, chefe, o senhor me tratou com uma decência, sem me pré-julgar, me deu a orientação que eu precisava e eu poderia ter sido, inclusive, expulso da instituição que eu mais amo e estou até hoje. E eu estou aqui para agradecer o senhor, porque eu nunca pude agradecer especialmente. Não tem preço, né, Crivellari? Não tem preço, isso é gratificante. Não tem preço. É muito bom. E hoje eu fui na rádio aqui, o jornalista me perguntou assim, a tropa gosta de você? Eu falei assim, não é que a tropa gosta de mim, eu sempre fui justo e aberto para ajudar quando eu podia ajudar. E ele falou, então você era um cara legal? Eu falei, eu nunca fui legal, não sou legal nem com meu filho. Eu sou um cara justo. Se estiver trabalhando, eu vou te defender até se você, tentando acertar, você errou. Agora, se você tentar fazer coisa errada, tentando me enganar, eu não tenho por que te ajudar. Não tenho por que te ajudar. Você não está sendo nem honesto e decente comigo. E isso, cara, a nossa tropa, ela enxerga muito o colega, aí não é nem o oficial, o colega, se ele está fazendo algo para o bem. Se ele estiver sendo decente, fazendo algo para o bem, as pessoas se unem, né, cara? Se unem. Tem muito disso na PM, né? Muito. Nós mantemos até hoje um grupo de veteranos, saiu e incorpora nos veteranos, a gente se reúne semanalmente que bom. E mantém esse vínculo aqui. É gostoso isso, é bom. E pro bandido também não interessa, o cara oficial, os caras é praça, né? Você é louco, ele nem olha, ele não olha no ombro, não. Se o cara tiver fardado com a arma na mão, ele vai sentar o pau. Não tem problema, vai. E como é gostoso trabalhar com o praça antigo, né? Como é gostoso. Eu lembro, trabalhei lá no 4º Batalhão como aspirante, um dia de ano, me lembro até hoje disso. Um doido querendo matar todo mundo em cima de um poste da CPFL, aquelas torre enorme, e eu aspirantão com a tropa lá reunida tal, e o cara, vou matar todo mundo, vou atirar. Chegou um bombeirão velho, um cabo velho do bombeiro, falou, chefe, deixa eu conversar com o cara, dá um minuto para mim. Foi conversar, ele falou, com ele aqui eu vou conversar, eu desço daqui, tá aqui minha arma, entregou e tal. Então, esses elementos que a gente tem na tropa valem ouro. Nós temos cada indivíduo que trabalha com a gente e são
maravilhosos para trabalhar, sabem resolver a ocorrência. O cara resolveu a ocorrência em 2 minutos. E eu com aquela tropa cercando tudo, afastando área, limpando o terreno e tal. Cabão velho chegou lá e deu um show de... Deixa eu tomar uma junto comigo, vamos comemorar. Já... Tirou dinheiro, vou pagar uma pra você aqui. Eu dei aula muitos anos na academia do Barro Branco. E eu falava pros cadetes, falava assim, ó, o cara que sai da academia e pega um recruta para dirigir para ele vai ser um péssimo comandante. Não por causa do recruta, é porque ele vai perder uma puta oportunidade de aprender com um cara antigo. E esse vácuo vai complicar ele na carreira. Então é o seguinte, oficial, recruta, que trabalha com recruta, ele é inseguro ou ele é vagabundo. Ele não quer ouvir e fazer a gestão dos problemas que existem na tropa. Quando você tem um cara antigo do seu lado, ele vai te pontuando tudo que precisa ser feito e vai te ajudando, inclusive, a opinar nas formas como você precisa resolver. Se você põe um recrutinha do seu lado, o que ele conhece? No que ele vai te ajudar a resolver? Que nem ele sabe nada. Ele está ali só para te servir da melhor forma, te agradar e conduzir uma viatura. Isso em termos de parceiro, beleza, supre a necessidade. Mas em termos de forjar um comandante, aí não. Porque quem ajuda a forjar um comandante é aquele antigo que trabalha com ele. Né? Que é uma experiência, uma carga que ele viveu, né? Vivenciou aquilo. É muito maravilhoso trabalhar com esse pessoal antigo. Eu falava na academia que um bom comandante ele tem que pegar a resenha e ele olha a foto de todo mundo que ele trabalha, ele conhece a característica de cada um. Então, por exemplo, tem um cara ali que ele é solteiro, tá com sangue nos olhos, um puta de um cara namorador. Você vai colocar ele com a policial feminina casada, novinha, bonita. O que ele vai ficar fazendo? Vai tentar assediar ela. Então, você evita determinados problemas. Vamos supor, um cara que é mão cansada, gosta de dormir, se encostar, não fazer nada. Você vai colocar com outro cansadão? Não, você coloca com outro que está vibrando. Ou seja, você pega aquelas 30 fotos e você conhece a característica de cada um deles e você vai mesclando as equipes para um anular o problema do outro ou fomentar o que há de melhor no outro que é mais lento, vamos dizer assim. E aí você faz uma gestão de um pelotão que ele vai ficar de um jeito que não dá novidade e produz pra caramba. Aquele comandante encostado que não quer saber de nada, deixa a escala de qualquer jeito, daqui a pouco o que acontece? Junta dois mal intencionados e dá um problema na viatura. Isso vai acabar acontecendo. Entendeu? Então é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, delicado, né? É um jogo de xadrez. Lidar com seres humanos, né? A gente tava falando aqui do Major Olímpio, essas coisas. Eu lembro que teve um caso aí da família Pesseguini. Esqueceu, né? E ela conversando isso hoje o dia. E cara, você sabe... Conta pra nós aí que ele tava no Você lembra desse caso, Crivellari? Uma Pesseguini veio trabalhar aqui em Americana. Ela trabalhou aqui, sabia? Andréia? Conversei com ela assim. A que faleceu, André? Não. É da família. Tipo, eu leio o nome dela, mas é a Pesseguini, trabalhou aqui. Cara, eu tive bastante problema em relação a esse caso aí. Porque o que acontece? Eu vou tentar falar de um jeito que eu não crie nenhum mal-estar para a família, porque eu gostava demais deles e respeitava demais. Inclusive, eles têm um parente que é tenente, que eu não sei se está aqui na região ainda, ou se já aposentou do quadro auxiliar. Eles eram pessoas fantásticas. Eu trabalhei com um casal, com os dois, com o sargento na rota. Quando eu estava na rota, ele era cabo, ele não era sargento ainda. E trabalhei com a Andréia, a esposa, no 18º Batalhão. Ela era a policial da minha companhia, do setor de Justiça e Disciplina. Porque é a Andréia, não. É a Andréia. É ela que trabalhou aqui? Uhum. Olha, ó. Não. Morreu? Não, a Andréia que faleceu. Ah, que faleceu? É a mãe, é a esposa do... Acho que era irmã dele. Do Marcelo. Familiar, Eu não tô que morreram o Marcelo, a Andréia, né, o casal, os dois que trabalharam ele comigo, era Pesseguini, né? Então ela era Pesseguini, a parente dele. A mãe e a tia do menino. O que aconteceu? Eu vou dizer para vocês, resumindo, foi o menino que efetuou todos os disparos em todo mundo. E eu vou te dizer o porquê foi o menino.
Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Por que gerou uma dúvida e uma pressão em cima de mim muito grande na época dos fatos? Havia no 18º uma investigação em cima de um grupo de policiais envolvidos com crime. Essa investigação que estava em curso no 18º Batalhão, algumas informações estavam vindo via Andréia. Porque durante um período eu coloquei ela para trabalhar num determinado setor na companhia com uma policial que era comprometida. Nesse grupo de policiais aí. E ela começou a me trazer algumas informações. Então eu estava abastecendo o comando do batalhão e o serviço de inteligência dessas questões de depuração interna. O Marcelo, trabalhando na rota normalmente. O Marcelo era um cara muito decente, trabalhador, mas nunca foi um cara na rota acelerado. Ao ponto de você falar assim, o crime vai vir matar o sargento perseguido. Ele não era aquele policial de rota que abusava, que esculachava, que fazia coisas na hora de folga que não deveria ser feita. Ele era aquele sargento enquadrado ali na rota que trabalhava padrãozinho. Ele não tinha por que ter uma facção querendo matá-lo. Era aquele padrão de sargento de rota sem fazer nada de errado. Só que o menino tinha uma doença grave. O menino tinha fibrose cística, que é aquela doença que o pulmão trava. E é assim, tem mais coisas de saúde que envolveram o casal e o menino, e aí eu não vou entrar nisso, porque isso é muito pessoal da família, mas eu acompanhei porque eu ajudava muito a André que trabalhava comigo. Cirurgia que ela fez, uma série de coisas que não vem ao caso a gente falar. Mas o que aconteceu? Existia uma imagem, porque a Andréia, no local do crime, ela está ajoelhada na cama em posição de oração. O Marcelo tomou um disparo na têmpora, dormindo. Então, eles haviam feito um churrasco. O Marcelo havia bebido um pouco, devia estar dormindo pesado. Esse menino encostou a arma na cabeça do pai e deu um disparo. A mãe deve ter acordado. Deve ter se... Tudo deve, hein? Eu estou falando em relação à análise do local de crime. Deve ter se desesperado, passou a conversar com ele, naquele desespero que ela abaixou, como se estivesse chorando ou rezando ali, desesperada, porque na cena do crime ela está agachada nessa posição aqui, ó, na cama. Ela tomou um disparo. Ele pegou novamente a pistola e deu nela. E aí ele foi lá no fundo, na outra casa, onde estava a avó e a tia, e efetuou o disparo nas duas. E por que eu tenho certeza que foi ele? Porque no dia seguinte, ele pegou o carro do pai, foi para a escola, dirigindo o moleque, assistiu aula, mostrou a arma do pai para um colega da escola, voltou dirigindo, estacionou o carro, entrou em casa e efetuou um disparo. Se fosse o crime matando a família, como que esse menino ia na escola? Como que esse menino dirigiria o carro, mostraria a arma para os colegas? Eles teriam matado o menino juntos, senão o menino poderia denunciar. Então, toda essa postura desse menino no dia seguinte afasta um conluio criminoso ali. E outra, aí você fala, mas qual a motivação? A doença grave que ele tinha. E ele matou quem ele mais amava. Ele matou os pais, a avó e a tia que cuidava dele, que eram os grandes amores da vida desse menino, um menino que sabia que ia durar pouco. Entendeu? Então, por que eu sofri uma pressão desgraçada na época? Porque havia um interesse de algumas pessoas em criar uma narrativa que a facção tinha matado uma família de rotarianos. E que a segurança pública de São Paulo tinha acabado, que policial da rota tinha sido executado, filho, família, querendo criar uma narrativa para atingir governo. E alguém soltou que havia uma investigação de facção que ela estava dando informação.
essa história é verdadeira, ela vinha passando algumas informações, mas essas informações não tinham gerado ainda prisão nenhuma, era só um monitoramento com foco em alguns policiais que nunca foram presos. Estava muito longe de ter alguma denúncia, alguma coisa. Alguém vazou essa pequena informação que foi transformada numa narrativa gigante. Só que só esqueceram, porque a investigação da Polícia Civil estava com aquelas imagens do menino bloqueada, totalmente reservada. E aí, quando eu fui intimado para depor na delegacia de homicídios, eles acharam que eu ia lá para falar, tanto que levaram um promotor do GCEP para acompanhar o meu depoimento, achando que eu ia corroborar com uma história louca de facção. Aí quando eu cheguei lá, eu sentei, tinham 3 delegados, o promotor, tudo. Capitão, o senhor tá sabendo detalhes do que aconteceu? Eu falei, tô. Eu convivia com ela, com ele. Até um menino eu cheguei a conviver um pouco porque ela levava ele na companhia. Eu falei, eu sei o que essa família estava passando. Foi esse menino que efetuou os disparos. Aí eles baixaram a guarda. Eles falaram, então o senhor concorda que foi o menino? Eu falei, concordo. Eu falei, então peraí, o senhor vai ver uma imagem. Aí a hora que eu vi a imagem que eles tinham no inquérito, eu falei, olha, tá vendo? O moleque foi para a escola dirigindo sozinho. E aí eles falaram, ele mostrou a arma, já tem o testemunho de criança que ele mostrou a arma do pai na mochila na escola. Eu falei, então aquilo que eu tenho certeza que aconteceu foi um menino levando os amores da vida dele embora junto com ele de medo da doença, foi isso que aconteceu. Que loucura, né? É muito louco, complexo, muito louco. Complexo, né? Muito louco. Muito louco. Veio uma pressão, a mídia fez um estardalhaço. Na época tinha um comandante no 18º Batalhão, não vou falar o nome dele para não expor ele não. O comando derreteu ele num nível, por ter vazado essa informação da apuração interna, de público interno, que ele baixou psiquiatria. Estava fazendo dever de ofício. Não, ele entrou em choque num nível que ele baixou psiquiatria. E aí eles vieram para cima de mim. Só que eles vieram para cima de mim e eu fiquei na dúvida, tipo assim, na porta da minha casa teve um dia que tinha uns 20 repórteres lá, porque o Datena foi na TV e falou assim, o capitão Paganoto sabe o que aconteceu com os perseguidos, é que ele não pode falar. A imprensa inteira foi para minha casa. Acabou, né? Capitão, eu fui no comandante do CPA e falei assim, comando, eu preciso saber o que eu falo se a imprensa me parar. É para eu falar o que eu sei que é verdade, é para eu não falar nada, o que eu faço? Então tá um povo lá na porta da minha casa e estão vindo para a companhia. Esse comandante, 3 gemadas, falou assim, eu não me meto nesse assunto. Eu falei, nossa, essa é a orientação do alto comando para mim? Não falo com você sobre esse assunto. Voltei para a companhia, estava esperando a multidão chegar. Aí eu liguei para um oficial que tinha sido corregedor, que já estava aposentado, muito amigo. Vou até falar o nome dele, o Coronel Pedro Borges, que foi aqui. Liguei para o Coronel Pedro e falei, Coronel, eu preciso de uma ajuda. Eu sou um capitão. Isso é uma questão que está a nível nacional, todo mundo cobrando o que eu faço. Ele falou, irmão, dá um segundo, vão te ligar. Eu desliguei com ele e me ligaram da corregedoria. Paganoto se apresenta aqui agora. Aí eu fui para lá, sentei, contei toda essa história com um pouco mais de detalhe de algumas coisas para o então corregedor. Ele falou, agora sim. Então agora a gente já sabe exatamente a versão, tudo e tá tudo certo. É porque houve várias versões, eu vi até alguns podcasts de policiais da Civil reclamando da cena do crime, que foram mexidas na cena do crime, que chegou lá, a rota invadiu o local, e eles não conseguiram... Não, ali deve ter ocorrido, porque eu não estava na hora que eles foram todos para lá. Foi uma companhia inteira de rota para lá. É porque imagina, um cara da rota morreu, todo os mundo... voluntarianos estavam ensandecidos. Eles me ligaram. Chefe, cadê o senhor? Eu falei, eu tô de folga, tô em outro lugar. Chefe, nós só queremos o nome dos caras. Eu, que cara? Aí quando me contaram, eu falei, tem coisa errada aí, O que ela passou não daria esse tipo de retorno. E ele não tem esse pedigree na rota ao ponto dos caras virem para chacinar a família inteira. Esse cara não faz nenhum tipo de maldade, um esculacho gigantesco ao ponto do crime vir e destruir uma família. O crime não pega um sargento de rota, mata a família inteira por nada. Eu falei assim, tá mal contado, gente. Segura aí, segura os caras. Chefe, nós vamos virar essa Brasilândia do avesso. Eu falei, vocês vão fazer coisa errada. Tem algum boi nessa linha aí. Aí logo me mandaram a imagem
do local, né? Do menino, o André, a posição que tava, tudo. Aí eu comecei a conversar com o capitão que tava na rota, falei assim, mano, cara, esse menino, porque já tinha a suspeita do menino, porque já sabiam de imagem. Falei assim, ó, esse menino tinha um problema sério. Ele tinha uma doença grave, ela estava com os problemas de saúde, tem toda uma questão médica envolvendo tudo isso daí. Eu acho que vocês têm que baixar um pouco a bola aí e calma, velho, calma. Eu não meteria os pés pelas mãos. Então, com essa conversa que eu tive com o pessoal de rota que estava no dia, eu já estava no 18º Batalhão, não estava mais na rota. Mas por respeito e amizade que os rotarianos tinham comigo, eles me ligaram na hora. E ela era policial da minha companhia. Aí depois dessa conversa que eu tive com eles meio que naquele dia eles não arrebentaram ninguém, porque não tinha conexão para buscar. E os rotarianos estavam loucos. Então, deve ter tido algum atrito de polícia civil local, perícia, o caramba que nem você está falando, pode ter acontecido, porque você imagina só, você é num pelotão de um POI. Ligam para ele e falam assim, ó, vem aqui que mataram a família inteira do japonês. Cara, isso fica todo mundo enlouquecido. Não quer saber, né? Não quer saber, eu só quero o nome, de que bairro que é os caras, quem são os caras. E você vai para cima que você quer pegar. Que é família, né? Você quer vingar. Você quer vingar. Você fala assim, ó, eu vou prender ou vou trocar tiro com os caras que fizeram essa sacanagem com essa família. Fica todo mundo ensandecido. Mas depois o poeira baixa e você fica sabendo informações que tinham muito antes, fala, opa, não é bem assim. Entendeu? Quer ver? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Se as coisas que ela estava me passando na época, vamos supor que uma quadrilha de policiais militares tivessem sido presos. Aí você fala, opa, de repente esses caras ficaram doidos, foram lá para sentar o pau nela, ele reagiu, aí foram baleando todo mundo. Aí você fala, não, beleza. Mas até a denúncia que ela tinha feito na época, ninguém foi preso até hoje, porque não foi comprovado. Não conseguiram comprovar nada da denúncia dela. Então, não havia motivo para uma chacina daquele tamanho. Entendeu? Infelizmente é triste demais, por isso que eu não gosto de ficar falando sobre esse assunto. Vários podcasts já me perguntaram, porque essa família perdeu 5 entes queridos de uma forma estupidamente trágica, mas infelizmente era um problema de amor ali. O menino amando todas aquelas pessoas, deu aqueles 5 minutos e falou assim, ó, já que eu vou embora logo, eu vou levar meus parentes queridos. Foi isso que aconteceu. Confesso que é a primeira vez que eu vi a história realmente como foi, porque o que veio de história diferente para a gente que está no interior, não. E as informações vêm até da a grande corporação. maioria das histórias foram contadas por pessoas que não conheciam nenhuma das partes, não estenderam um dedo para ajudar aquela moça, os problemas que ela estava. Essa semana me ligou uma policial chamada Yara, que ela está agora no C35, era a grande amiga da Andréia. Elas eram irmãs na companhia. A Yara, se ela sentar e contar uma história diferente, eu vou parar para escutar. Porque a Yara acompanhou todos os problemas médicos do Marcelinho e da Andréia, e elas me procuravam para pedir ajuda. Entendeu? Até a cirurgia que a Andréia precisou fazer, eu entrei no meio porque a minha irmã fez uma cirurgia parecida com a dela, de coluna. Entendeu? Então é assim, muita gente quis tentar tirar proveito de uma situação estupidamente catastrófica. E principalmente gente ligada ao governo. Porque havia ali uma questão de poder de segurança pública, de Secretaria de Segurança Pública, com interesse em provar que o crime estava tomando conta de São Paulo ao ponto de esculachar e matar uma família inteira de rota. Quando não foi isso. Quando não foi isso. Até hoje, eu encontro alguns policiais que trabalharam comigo na rota, são meus irmãos de ocorrência, e os caras falam, ô chefe, eu não quero a história do perseguido não, viu chefe, ali tinha. Eu falo, irmão, você acredita no que você quiser, velho. Se você quiser acreditar na Alice do País das Maravilhas, é teu direito. Eu tô falando pra você o que eu sei, e eu tava lá. Eu convivi com eles todos. O menino brincava no pátio da minha companhia lá. Eu chegava para trabalhar, ele tava lá. E ele brincava um pouquinho, que ele já começava a ficar roxo sem ar. Sem ar. Era terrível. A fibrose cística, o pulmão vira pedra, né? É duro, né? É duro. Pô. Você imagina um médico chegar para você e falar assim, seu filho vai durar até os 14, 15 anos. E o grau da fibrose dele é altíssimo e ele
ele não vai durar muito. É complicado, né? Seguinte, vamos parar por aqui nosso podcast, Sim. dar um gostinho do Quero Nossa, Mais. tá, Olha, e nós temos que voltar para São Paulo. O Criva tem compromisso, tem reunião. Já estão dormindo ali, já, cara. Mas tá dormindo desde as 10 horas da manhã, viu? E outra, essa americana aqui, viu, tá parecendo São Paulo, cara. Porque a gente começa com matéria jornalística às 7 horas da manhã e termina com matéria de podcast às 7 da noite. Tá vendo? Que a americana virou São Paulo, cara? Não dorme? Você vê? O dia inteiro fervendo aqui de trabalho, pô. Não, mas aqui é isso aí. Porque nós nem falamos de Manaus, nem falamos de Roraima. Não falamos das ocorrências. Não. Mas, Deixa cara, pra próxima. pô, puta prazer conhecer o Crivellari. Quando eles me mostraram a foto, eu falei, meu, e como é que a gente faz pra falar com ele aí? Ele falou que é amigo nosso, ele vem. É recíproca verdadeira, também não conheci pessoalmente, é um prazer. Pra quem não conhece, depois aí o Paulo faz os cortezinhos, põe lá o dojão lá com o Crivellari em cima, com a vergueta ali, né? Boa, A gente quer trazer o Alcidão aqui. Ah, ele é bom. Ele veio da Rota, foi da Rota. Que ano que ele foi da Rota, você sabe? Foi bem depois de mim lá, mas ele foi bem depois. Ele veio aqui, eu já estava aqui há algum tempo já. Ele está pela cidade aí. Tá. Até Tem que hoje. perguntar pro Luquiar deve saber. Ele trabalhou com o Luquiar. Foi. Cara, que incrível. A gente quer agradecer a sua participação aqui. Deixar o podcast tá na mira de portas abertas para você aí. Antes que ele seja perfeito, né? É lógico. Porque daí já não vai ter tempo mais. Né? Aí... Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Saber que os companheiros estão levando na mira. Tá na mira, né? Esse podcast já virou ícone da cidade também. Fala que a gente é lenda, mas lenda agora são eles. E conhecer amigos aqui, rever amigos aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês, sabe disso. Não, bacana. Paganoto. Logo a gente faz a terceira edição. A terceira edição eu conto umas ocorrências mentirosas que eu vou roubar do Tenente Paganoto. É. E aí a gente... Show de bola, Hoje a cara. gente tinha que prestigiar esse homem, a história dele. Hoje a gente fez um podcast entrevistando o Criva. De amigos, É. Sim, hoje é um amigos. bate-papo aqui. Hoje foi um bate-papo de amigos, foi bom. Não, com certeza. Obrigado aí, Siquete. Agradeço a todos também aí por estar ouvindo as nossas histórias aí, né, meu? Puta de um... não tem o que falar, né, meu? Era outra época, né? Não, cara, eu fico olhando Você aqui... também já virou patrimônio. Não, eu fico olhando aqui, eu fico Viajando. viajando, cara. Fico pensando num dojão, num V8 aqui, tocando terror O americano. Siquete, agora eu fico orando ou rezando, para quem quiser o melhor termo que está assistindo, para o Siquete ficar vivo muito tempo. Porque eu fico contando das ocorrências que eu vim infiltrado aqui para tentar pegar o Andinho, aqui em Americana, naquele bairro lá Da Praia Azul. da Praia Azul e o caramba, aí eu descobri que ele também estava na equipe do reservado nessas ocorrências. Então agora deixou de ser mentira porque ele é testemunha. Ou os dois estão mentindo junto, né? Não, mas Não, é o mundo é pequeno mesmo, cara. Porque É nós só, pequeno. só trabalhávamos bem aqui porque o serviço de informação da área era fantástico, né? O mundo é pequeno, cara. Ele sabe disso. Nós tínhamos bastante contato na época aí. A sombra nossa trabalhava muito. Você não sabe, só um pouquinho antes de terminar, eu andei contando aí uma ocorrência de uma troca de tiro em Piracicaba, que depois que a gente trocou tiro no posto com os 3 vagabundos, um tenente que estava lá na rodovia, fardado, estava dando uns disparos na minha direção. E eu gritava para ele, é polícia tal, e eu contei essa história. Pô, esses dias eu abro o Instagram, o cara, o chefe, Do SJD lá, eu sou um soldado tal, trabalho aqui em Piracicaba. Eu estava paisando no mesmo ponto que o tenente estava atirando, é verdade. Olha. Eu nem sabia que tinha um polícia paisando ali junto com ele. Olha. E o cara falou, pô, eu tava naquele ponto, chefe. Caramba, velho. Tem dessa. Acontece. Top. Não. Deixamos para a próxima aí. Vamos para a próxima. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos aí. Lembrando que a gente vai estar fazendo os cortes aí depois. Tanto no nosso canal quanto no canal do Paganoto aí. Vamos estar marcando o Criva também. Siquete. Curtam, compartilhem aí, se inscrevam no nosso canal. É verdade, pô, pessoal me seguir lá no Coronel Paganoto com 2 T's. Sem contar que já está no nosso vídeo rodando aí Ah, tem. o Instagram do Coronel Paganoto. Então vamos prestigiar lá o Coronel Paganoto, tá? Vamos curtir a página dele aí, se inscreva lá
no Instagram dele, começa a seguir, manda mensagem, manda perguntas também, quer contar alguma história, saber alguma história aí. Você sabe uma coisa que eu tenho contribuído com uma galera mais jovem? Muita gente tem dúvida em relação às carreiras militares. Como entrar no Barro Branco, o que... Isso é uma forma do próximo podcast. Então, eu tenho respondido muito sobre isso. Então, quem quiser tirar dúvida, o caramba, a gente... Próxima vez. Cadê o Oliver? Então, o Oliver é mineiro, né? Então tem que fazer ele virar de Minas. Vim aqui desenrolar. Se o Paganoto vier, chamar o Reis. Bora. Ele que fez o cursinho, faz o curso aqui americano. O sargento aí que é sargento aí. nisso. Ele ajudou a formar mais de 20 praças aí já. Legal. Com os estudos, ajuda de um polícia, de outro aí, tudo. Nos trancos e barrancos aqui da nossa região aqui. Hoje ele é um especialista em iscas. Hoje é o rei iscas vivas. E se Deus quiser, esse projeto político der certo com a ajuda de vocês, eu ainda vou ajudar essa americana do jeito que ela merece, né? Amém. Tomara que Tamo junto aí, conta da gente aí. Estaremos aqui para cobrar. Com certeza. Cobrar, mesmo. Eu não vou morrer mentiroso, não. Faz 35 anos que eu não tenho falado mentira. Não vai ser agora, não posso estragar, não. Não, com certeza. Não posso, não. Nós precisamos. Força e honra para todos aí. Pessoal, forte abraço, fique com Deus aí e até o próximo. Muito bom. Thank you.